está ela, nossa nutricionista funcional maravilhosa, doutora Gisela Savioli. Prazer, querida, de prazer estar nosso. aqui. Ó, mostra que você tá no tom também aqui, ó. Não, é ah, que... você já trocou, entendi. É, porque aqui ficar quente. Ela já veio, ela estava hoje num look bem básico, assim, um cachimirzinho dessa cor. Eu falei, gente, hoje nós vamos, assim, nessa energia do amor mesmo. Exatamente. Bem-vinda. Bem-vinda. Sabe o que eu queria te contar, doutora Oi. Gisela? Não sei se você ouviu no começo do programa, quando eu fiz Sim. a chamada. Ah, não ouvi. Você é uma das nossas recordistas de visualizações das entrevistas no YouTube. Gente, você que é, prazer. se não for a maior. Ai, As pautas que da doutora. prazer. Não, e eu fico muito feliz porque com as suas informações você ajuda tanta gente. Então, esse é o objetivo. repassem, compartilhem. A gente tem ali o canal do YouTube do Você Bonita pra isso, tá, gente? Só uma dica. Mas você tá ali, ó, no topo do ranking. Eu tinha que te contar. Boa. Que eu fico Gostei. fazendo pesquisas, eu olho todas essas coisas. Claro, não é? Doutora Gisela, hoje o assunto é um assunto seríssimo. Então, recentemente saiu aí essa questão da classificação dos alimentos ou produtos alimentícios, chamem como quiser, que podem elevar o risco aí de mortalidade. Pois é, e eu gostaria de aproveitar e pedir, onde é que tá a câmera? Para você. Você tem dor de estômago, refluxo? Fica ligadinho, fica ligadinha, porque você vai entender que às vezes a gente come algumas coisas e não entende por que que até vai e tem uma enxaqueca. Enxaqueca aqui. Belíssima pauta. Não belíssima é? pauta. A gente junta tudo aqui, Não, mas foi já que você vai perfeito. falar, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá, doutora Gisela, por onde começamos? Como é que é essa questão da classificação, o que foi interpretado? aí? Exato, no nosso guia, que está maravilhoso, que eu sugiro que todo mundo entre no Instagram, no Google e você baixe, porque o guia é gratuito e Legal. ele, exatamente o que ele fala. Nós temos até um slide, se eu não me engano, ele coloca da seguinte maneira: evitar produtos ultraprocessados, que eles chamam. Depois tem produtos processados como ingrediente de uma preparação, já explico. Produtos industrializados e o topo da cadeia, que é o ideal, chama-se produto in natura, o que está pronto ali para você ingerir. Então, existem algumas técnicas, no próximo slide vocês vão ver. Você que está em casa, como é que você vai ver se você está enquadrada nesse esquema? Não, é o anterior, por favor. Ah lá. Esse aí é um surpresa. Esse é o surpresa, segura o surpresa. Esse é o surpresa que então, vem eu vou em seguida. só ler novamente esse. Então, ó, Isso. alimentos in natura e minimamente processados. Isso. Depois vem os processados. Isso. Ingredientes culinários processados e Isso. ultraprocessados. Você quer um exemplo? Alimento in natura, o milho, Tá. o sabugo de milho lá, o milho in natura. Depois você tem o milho que está dentro de uma latinha ou congelado, mas ele está inteiro, mas está lá, mas ele já não é o milho natural. Tá. Aí vamos supor que você tem uma receita que tenha esse salgadinho como ingrediente. Então, isso é o que eles falam em relação a cuidado com produtos que você tenha no ingrediente isso. Então você vai ler, tem até milho aí, até deve ter o milho, mas Tem. veja bem. Mas tem né? muitas outras coisas, como a gente vai mostrar em outros, em outros pseudos produtos, como eu chamo, né? Então, agora, por exemplo, você tem, como é que você vai ver se você está enquadrada em qual? Primeira coisa, tem muito lixo descartado da sua alimentação, muita coisa reciclada, muita embalagem plástica, muito pacote. Isso já é que você está vendo que você está comendo muito alimento industrializado. Meu Deus. Porque na feira você não tem, né? Não. Vem o quê? Vem a banana, você põe no carrinho, põe na sacola, né? Ou você leva a sua sacola também, né? No supermercado, onde você pode estar comprando esses produtos. Outra coisa, vai lá na sua despensa. Tem muita coisa? Também não é bom sinal. E repara, os piores são aqueles cujo, digamos assim, o prazo de validade é maior. Porque para aquele produto alimentício estar 2 anos naquela prateleira, imagina, primeira coisa que eles têm é um antibactericida, né? Porque não pode crescer bactéria. É. Aí você come aquilo e aquele antibactericida vai na sua
barriguinha. Ela sabe tudo. Não, mas você já fez assim, eu falei micro... E é verdade, e cria uma resistência. Não, mata as suas boas bactérias. Boas. Gente, eu vou falar em primeira mão pra você. Você sabe que eu tô escrevendo. Gente, esse mais livro... um livro? Não, é aquele do intestino. Ah, sim, maravilhoso. Mas está assim, maravilhoso. A gente vai lançar pela Planeta, mas está assim. Sabe que a gente tem um terceiro cérebro? Terceiro? Eu o sabia primeiro, só o primeiro, o segundo e o terceiro vai ser provavelmente a nossa próxima pauta e vai ser surpresa. Depois a você gente não vai conversa. contar, então, qual é o Não. terceiro? Eu fiquei agora muito. Então você come um produto industrializado que mata as suas boas bactérias. Gente, delas depende saúde ou não. Então, depois a gente conversa. Então, isso daí já é um sinal. Outra coisa, vai comprar algo no supermercado? Cuidado, porque se você compra numa embalagem de vidro, você já tem um sinal, porque aquilo não é reciclável, você sempre guarda, né? Mas olha os ingredientes. Você vai ver que ali nós temos, por exemplo, no macarrão instantâneo, você tem o saquinho que pesa 5 gramas, 4 é de sal. É de sal. Então, a outra grama ali é de um monte de tranqueiras que vão fazer o quê? Vão justamente favorecer N coisas. Por favor, doutora, você pega, quero dar uma lida que tem no saquinho. Eu nunca li o saquinho. Vamos ler o Mas saquinho. eu não sei se você tem aqui ou senão a gente pega no celular. Tá, deixa eu ver se tem. A Bruna, manda, não sei como pra quem, vê se tá escrito, senão a Bruna... Sabor legumes. Sabor legumes. Sabor legumes, veja bem. Sabor legumes. Manda pra Amanda. Pela palavra, você vê como eles têm que seguir uma regra da Anvisa? Eles não colocam assim, então tipo assim, é legumes mesmo, não, é sabor. Então, tipo assim, inventamos isso aqui, mas quando você comer, você vai achar que você tá comendo legume. A Bruna vai passar pra Amanda a lista, porque eu tenho isso. Tá bom. Porque a gente tem que pegar do site. E sabe uma coisa engraçada? Cláudia, se der tempo, aí você pega do site do coisa. Olha só. Não, já tá, a Bruna já pegou. Por exemplo, aquele macarrão instantâneo, quando você pega a embalagem, ele tá escrito assim, porção 33 gramas, ali tem 100, né? Tem 100. Que é meio prato. Quem come meio prato de macarrão instantâneo? Ninguém, a pessoa né? vai comer inteiro. Tá. Agora, isso tudo é uma questão da gente estar observando, mas uma coisa que eu queria muito para você que tem muito problema, inclusive de enxaqueca, mas principalmente de estômago. Todo mundo chega no consultório com problema de estômago. Então, primeira coisa, aí sim vem aquele slide, dá uma lida nele. Vamos lá. Próximo na tela que tem aí... aquele que tem o símbolo lá. E mandem perguntas para a doutora Gisela, @você. Olha, é esse aqui. Sabe o que está escrito ali? A Anvisa permite que em 50 gramas de farinha de trigo você encontre 75 fragmentos de insetos. Gente, isso é a coisa mais absurda que eu já vi. Então, gente, para pensar. Fragmento de inseto não é uma coisa normal de você estar comendo, concorda? Concordo. Ainda que cultural em alguns países, sei lá. Exatamente. Mas então, não é um inseto criado. Bom, a gente já fez pauta. Então, outra coisa. O que acontece, Carol? Você tem um estômago, o corpo humano, cada vez que eu estudo, eu fico encantada. E eu adoro quando você me chama para as pautas, porque toda vez eu vou estudar o que tem de mais atual, descobri uns artigos fantásticos. Você me faz estudar mais, você me faz ser melhor. Você é maravilhosa. E aí, o que acontece? O estômago, se você engolir uma bactéria do estômago que se presume ser ácido, ela tem que morrer lá. Mas acontece que nós temos 3 locais de produção desse ácido clorídrico. E um deles é um canal de histamina, que quando ele é acionado porque entrou algo que não deveria, essas patinhas de insetos, etc e tal, o que acontece quando a via histamínica é acionada no estômago? Ela produz 3 vezes mais ácido clorídrico. Entendi. Por quê? Porque ela precisa eliminar aquilo. Então, gente, aquele ardor, aquele fogo que às vezes sobe, aquela coisa horrorosa, o que vem a ser? Nada mais, nada menos do que você está comendo algo que não deveria e seu corpo está te protegendo. Então, aqui a gente está citando essa questão que é permitido até 50 gramas de partículas. Mas você sabe por que eles... É 75 e 50 gramas. Mas você sabe por que a Anvisa fez isso? Porque eles não conseguiram que essas indústrias tivessem um padrão de qualidade de higiene. Entendi. Então, vamos exigir o mínimo, né?
É que nem a vitamina D hoje. Você já viu que baixaram todas as as referências? Gente, em vez de botar um sistema de vamos melhorar a vitamina D de todos, não. Baixa a referência do exame. Aí todo mundo acha que tá boa e tá péssima. Não. Eu quero botar isso aqui na água, doutora Gisela. Ah, vamos. Vamos fazer um teste? Eu jogo na pia algumas coisas, jogo na água, eu quero ver. Aqui, ó. Doutora, então, deixa eu contar uma coisa. Você tem um mínimo, aliás, um máximo de... você tem um máximo de... Isso, doutora. Pronto. Olha aí. Vamos ver o que acontece? Tem uma colher aí, meninas. Vamos ver. Você tem um máximo que é dito de saudável, que você pode estar ingerindo de sal. Na verdade, é o sódio. É o sódio Mas mesmo. É uma conta um pouquinho complicada para fazer. Então, gente, esse pacotinho tem 5 gramas, 4 são de sal, tá? Vai prestando atenção nisso aqui que vai acontecer isso aqui. E aí, sabe quanto que a gente deveria ingerir de sal por dia? 5 gramas. Então, 4 já tem aí. Aí vocês dão uma olhadinha aqui assim, ó. Presta atenção nessa aqui, ó. O que vocês conseguem ver? Um monte de partículas. Um monte de partículas que tem sabor de legume. E é verde, né? Bota ver. Aí tem umas que são maiores, ó. Exato. E que você não sabe o que é isso aqui. É. E deve ter amido aqui também. Alguém acharam o que tem Gente, no coisa? Eu quero ler o que tem. Faz o seguinte, a Amanda podia mandar pro seu celular e aí você dá uma olhada, tá? Porque a Bruna já deve ter mandado. E o cheiro é de alho. Você achar que você tá comendo alho. Óbvio, E alho é maravilhoso, né? O in natura. Olha a cor da água! Olha a cor da... Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Bom, aí você tem aquele pacotinho, né? Que você vai comer e colocar esse abençoado esse abençoado desse tempero. Então você já ingeriu praticamente todo o sódio que você podia. E todo mundo gosta de comer aquilo à noite. Gente, custa tão barato. E daí, e você faz rapidinho, R$1. E aí faz rapidinho. Não compensa, hein? Segura que eu vou lá e já volto. Tá. Nós vamos deixar isso aqui assim, ó. Vocês verem, aqui tem, sei lá, um copo de 200 ml, a gente dissolveu em 200 ml de água. Olha ainda a concentração da cor. Eu não tô botando num pouquinho. Eu botei num tantão de água. Olha a cor disto aqui. Segura. Que nós vamos pegar e botar na tela e ler o que é isso aqui. Aí vamos ver da onde veio essa cor aqui. Exatamente. Volto já, que nós vamos fazer essa experiência e eles vão mandando perguntinha. Tá aí, gente, já nós vamos botar na tela os ingredientes para ler pro pessoal de casa. Sabe o que eu ia te perguntar, doutora Gisela? Quando a gente vai consumir algum produto alimentício ou, vamos chamar dos alimentos ali processados, a gente sabe que muitas vezes... De vez em quando, não dá para tirar tudo da nossa vida. O que a gente deve avaliar? Quais são os menos piores? Dá para dizer assim, quantos ingredientes tem que ter, enfim. Olha... No rótulo, aí eu já ia... Minha água. Não. Pedi outra. Na verdade, vai depender muito da sua sensibilidade e da sua individualidade bioquímica. Então, como foi falado na pauta anterior, se a pessoa tem uma sensibilidade para desenvolver uma enxaqueca, tem determinados corantes, por exemplo, estamos ali com aquela salsicha, né? Ali tem nitrito. Aquele nitrito é um passaporte para enxaqueca. Então, tem vários alimentos, por exemplo, aquele suco ali, que está naquela cor de laranja, que pensa-se que é laranja, mas na verdade... Os citros, que é uma família chamada citros, laranja, limão, mexerica, polcã, lima da Pérsia, também são passaportes para enxaqueca para quem tem essa sensibilidade. Mas ali, para ficar daquela cor, você tem um tal de um corante caramelo, que um refrigerante muito famoso aqui no Brasil, eles colocam tipo assim, 400 dele, e na Califórnia, que você sabe que o pessoal tem toda uma preocupação com a alimentação, tem também aquele mal, refri, mas é 40. É bem menos. É bem menos, porque eles exigem que o menos do pior seja colocado. Então vai variar muito. Que é o que você diz, a questão dos impactos, a gente de tentar diminuir os impactos. É claro, gente, que não dá para viver numa bolha, mas a salsicha, por exemplo, não precisa fazer parte de uma alimentação diária. Exato. O dia que vai numa festinha e for servir um hot dog e tal, aí você mata à vontade se você tiver vontade. Não é mais ou menos por aí? Agora tem um detalhe interessante,
Porque, na verdade, nós temos o problema do sódio, que é bem importante, porque ninguém leva em consideração que não é só o sal que faz mal, hipertenso, tarará. Nós temos uma cançãozinha na faculdade que diz assim, onde vai o sódio, a água vai atrás. Então, todo esse sódio, você incha. Então, a gente não sabe por que a TPM é tão intensa. Segundo, a glicose usa o sódio como parceiro para poder ser absorvida. Sério? Porque como é que é a receita do soro caseiro? Água, açúcar e sal. Por que o sal? Porque ele consegue fazer com que a glicose entre melhor. Então, gente, comer muito sódio é você estar absorvendo... ela vai falando, eu vou fazendo umas caras aqui. Por isso que pipoca, cuidado, gente. Primeiro que de micro-ondas, nem pensar. Segundo, em casa, tenta fazer uma pipoca com, por exemplo, com canela. Então não é sal e você está saborizando. E não esquece que milho, por favor, orgânico, né? Que nós temos assim vários outros assuntos a falar. Então, o que eu queria só complementar é que quando você pega, que muita gente faz isso, eu vejo nos recordatórios. Ai, cheguei da faculdade, vou comer esse macarrãozinho. Então, come o macarrão, coloca o saquinho, né? E põe uma salsicha, para quê? Para pôr uma proteína, né? Não fala tanto que a gente precisa de carboidrato e proteína, só que aquela salsicha, ela tem o resto do sódio permitido naquele dia. Então, conclusão, nesse macarrão, com esse tempero e a salsicha, já era, acabou o que você pode comer. Sem contar outros ingredientes. Sem contar outros ingredientes. Então, vamos lá. Na tela, os ingredientes que tem aqui. Meu suco verde. Vocês viram que eu fiz um suco verde? Olha lá. Vamos lá, doutora Gisela. Temos aqui, ó. No macarrão, sêmola de trigo, enriquecida com fezes do fora, gordura vegetal, sal e corantes naturais, urucum e cúrcuma. Gente, lembrando, cuidado com ácido fólico, nós já falamos muito. Ácido fólico é a forma como a farmácia, a indústria farmacêutica conseguiu transformar o tal do folato. Folato é folha verde escura. Então, não se dá mais ácido fólico, principalmente para quem quer engravidar. Se dá? É metilfolato, já tem no mercado. Eu perguntei outro dia numa entrevista aí, semana passada, é metilfolato, porque ele se transforma, como é que Realmente, ele se transforma em folato. Já o ácido fólico, até ele tentar conseguir, primeiro que não consegue, e ficam moléculas, né, que não deveriam circulando. Então, vamos encerrar por aqui para não Isso aqui é indústria, entendi. É indústria. Outra coisa, você vê que tem sal também no macarrão. Tem uns que não tem, né? Jesus, então, tudo bem. E, lógico, vegetal. né? E lembra, trigo, Anvisa, 50 gramas de trigo, 75 fragmentos de insetos. Ali, eu não falei que tinha amido? Olha lá. Sal, aromatizante, não falei que tinha cheirinho de alho? Olha lá, açúcar cristal, tem açúcar nesse treco aqui, especiarias. E, gente, conforme a ordem, é a quantidade. É a quantidade, que é colocada. Jesus amado. Agora, lógico que as especiarias, eles fazem assim, salsa, pimenta preta, cebola. Ai, que delícia. Então, a gente pensa que é coisa do bem. Agora, o realçador de sabor, glutamato monossódico. Então, é esse sódio que além do sal lá em cima, você tem o glutamato monossódico. E, gente, glutamato monossódico, outra encrenca para enxaqueca, já que vamos pegar o link da enxaqueca. Maltodextrina, carboidrato, amido. Aí tem uma cenourinha desidratada, uns também. corantes naturais. E tem uma outra, um outro que está aqui no meu. E aí tem uma outra aqui que está no meu, que é de um outro que a gente estava fazendo. E simplesmente, olha só o que tem. Corante caramelo, que eu já falei para vocês que o corante caramelo é aquela benção, né? Aí eles têm corante idêntico ao natural. Gente, idêntico não existe. Ou é natural ou não é, ou não né? E depois tem ainda o realçador, tem dióxido de silício. Falando em dióxido de silício, vamos falar do
dióxido de titânio? Vamos. Eu só vou ter que fechar aqui o meu suco verde. Ai, pelo amor de Deus, põe lá. Gente, presta atenção. Eu fiz isso aqui de propósito, óbvio, porque a gente não faz esse teste. A gente abre o pacote, joga lá no macarrão, come e fala, nossa, mandou um recado que é uma delícia. Nossa, que delícia. Que prazer. Nossa, foi ótimo ter comido isso. Então, antes de comer, vocês lembram disso aqui? Que, imagina você tomar essa água aqui. Qual a chance de não passar mal? Não tem como não passar mal. Toma isso aqui. Faz o teste. Toma. Se quiser, faz o teste. Suco verde. Ah lá, só que não. Vocês leram o que tem aí? Exato. Pô, brincadeira, né? Pô, como é que ele ficou nessa cor aí? E você e falou o cheiro de alho? Não resisto. Você falou, ai, o cérebro, uma delícia. Gente, olha como isso é do mal. Você está comendo um carboidrato, você está comendo um carboidrato que tem um molho de, vamos supor, carne, mas não tem carne ali. E aí seu cérebro fala, ui, carne. Então começa a produzir todas aquelas enzimas para quebrar proteína no estômago. Para digerir a carne. Aham. E aí o que chega? Carboidrato. Carboidrato, que é o pó. Vocês viram, tem açúcar nesses negócios, gente. Fiquem atentos. A gente deixa o coitado do corpo louco. Maluco. Fecha com dióxido de titânio. Então, tá olhando aquele biscoitinho? Então, o biscoitinho tá rosa. Ai, fiquei tão frustrada porque eu achei que era um rosa mais choque. Tem um biscoitinho ali e o recheio é rosa. Carol, pra eles colocarem o rosa, eles... Ai, ficou até branco aí. Ficou até branco, mas é rosa, gente. Gente, é rosa, acreditem... Gente, pra ele pôr o corante rosa, antes ele tem que deixar aquele creme bem branco. Entendi. Um branqueador industrial, chama-se dióxido de titânio. Que ele faz? Ele abre buraquinho no seu intestino. Sabe as células que tem que ficar assim? Sei. O que acontece? Ele faz com que as células se separem. Então, você tem permeabilidade intestinal. Então, você já comeu um negócio que mata as bactérias. Isso. Aí come um outro que abre a parede intestinal. Aí entrou tudo, aí já era. Então, é isso que você falou. É dor de cabeça, um monte de coisa. Dor de estômago, aí aumenta o estresse. Você começa a sentir dor, a dor aumenta o estresse. Exato. Aí vai virando aquele ciclo. Além do que tem um detalhe, e cadê nutriente para formar as 50 milhões de células que você troca todos os dias? A gente é feito de nutriente, a gente precisa comer comida, senão você não constrói neurotransmissor. Aí você está tomando um remédio antidepressivo e não faz efeito. Por quê? Porque não tem matéria-prima, não tem triptofano para fazer serotonina. É isso, simples assim. Somos fãs ou não dessa... maravilhosa profissional, gente, compartilhem. Aqui a gente está falando de verdade, aqui não tem... não represar informação de saúde. Exatamente. De vez em quando, faz uso de vez em quando, vai te deixar bem, assim, esse prazer de vez em quando, sabendo que é ruim. O problema é a frequência. Gente, né? É uma questão de livre-arbítrio. É isso aí. Você decide o que você quer para você. That's it. Aí. Obrigada mais uma vez. Imagina, prazer. Vai lá no Insta para seguir o trabalho, @Gisela Savioli, tudo junto no Instagram, tem que seguir, @Gisela Savioli. Tem o site, gisela.savioli.com, não é... Clínica Savioli, desculpa, gisela.clinicasavioli.com.br. Lá tem todos os livros também, que você já está no 10º livro de carreira, uma coisa. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, viu? E parabéns, tá tudo lindo aqui, né? Você gostou do horário? Adorei. Mais tarde tem mais. Às reprise. 10h30. Muito bom. Beijo, obrigada. Beijo, querida. Agora...